Eu sou Marcelo Carvalho dos Anjos. Nesse vídeo eu vou falar sobre desbalanceamento de classes no modelo de Machine Learning de classificação utilizando o algoritmo Random Forest e o conjunto de dados Titanic Dataset. Só para recapitular, eu vou abrir os dados aqui. Nos vídeos anteriores a gente viu aqui sobre os objetivos, definimos os pacotes mais adequados tanto para a exploração quanto para a construção do modelo, fizemos a importação, a padronização e a validação dos dados, a exploração dos dados, que nos ajudou tanto a entender melhor quanto a identificar se havia necessidade ou não de criar variáveis substitutas, né, que explicasse melhor o comportamento da variável de resposta. Identificando a necessidade de criar essas variáveis substitutas, a gente partiu para o pré-processamento. Na linguagem de ciência da computação, esse processo chama de Feature Engineering. Aqui a gente chama de pré-processamento. Aqui a gente fez a especificação, né, o que a gente quer criar. Depois a gente fez a validação, que é a preparação. Em seguida, a gente fez a aplicação. Como nesse conjunto de dados a gente recebeu já o conjunto de treino e o conjunto de teste do Kaggle, e ele falou, olha, eu quero que você me manda esse conjunto de teste do jeito que está aqui. O que acontece? Eu não posso mudar esse conjunto de teste. Então, geralmente a gente separa ele randomicamente. Mas como eu já recebi ele pronto, então eu juntei esses dois conjuntos, fiz as mudanças que a gente queria nesse conjunto inteiro e depois, aqui ó, já tem ele nesse conjunto inteiro e depois eu separo ele em treino e teste aqui embaixo, ok? Perfeito. Depois disso eu venho para a construção do modelo. Então na construção do modelo eu especifico o modelo que eu quero usar, né, o Random Forest, se ele é classificação ou regressão. Qual que é o tipo de engine? Pode ser Random Forest, pode ser Ranger, Spark, etc. E aqui eu venho para treinar o modelo. Então eu especifiquei ele aqui em cima, eu venho aqui, treino o modelo com a variável de resposta e as variáveis substitutas que nós criamos lá na etapa de pré-processamento, usando o conjunto de treino que a gente separou aqui. Em seguida, ao invés de fazer o teste direto no conjunto de teste lá, eu faço uma reamostragem. O que é a reamostragem? Nada mais é do que eu pegar o conjunto de treino e separar em pedaços menores e fazer a validação desse modelo em cada conjunto desse para identificar como que o modelo está se comportando em cada pedaço desse. Depois eu vou lá e leio ele aqui na reamostragem, faço uma análise dos resultados. Beleza. Preciso fazer alteração? Volto lá no início de novo, refaço ali o pré-processamento, venho ali, faço de novo, vou fazendo isso várias vezes. Então, nessa etapa aqui, eu consigo trabalhar tudo lá atrás. Validei? Beleza. Eu venho para a submissão. Crio um arquivo de submissão, depois eu escrevo ele no formato CSV e salvo ele aqui. Então, ele já está aqui no V5 e eu venho para cá fazer a submissão. Então, eu venho aqui, submit, fiz a submissão, está aqui. Deu 76%, não mudou muita coisa, né? Bom, a próxima hipótese que a gente vai poder trabalhar é no desbalanceamento de classe, né? Então, a primeira coisa, vamos definir o que é o desbalanceamento. Primeiro, vamos definir o que é classe. Imaginamos que temos dois grupos, homem e mulher. Né? Quando, em situações em que eu tenho um número de observações é diferente para cada tipo de classe desse, para cada grupo desse, homem e mulher, por exemplo, a homem deu lá 90% dos dados e mulher deu 10%. Esses dados eles estão desbalanceados, né? E qual que é qual é a outra característica? A distribuição desigual dessas classes, ela pode, no conjunto de treino, ela pode impactar negativamente nos modelos de classificação. E, embora que seja muito comum acontecer isso em situações normais, né, do dia a dia. Por exemplo, vamos colocar exemplo de distribuição bem desigual de classe. Detecção de fraude, por exemplo. Né? Eu tenho lá um número de transações bancárias enorme, mas a quantidade de fraude é muito pequena. Então, eu tenho uma relação muito diferente, né? Muito desigual entre o número de transações e as que realmente são fraude. Outro exemplo é o diagnóstico de doenças raras. Imagina que eu tenho lá a minoria das observações estarão na classe doente. Né? Zoneamento urbano, grande parte das residências estarão nas áreas urbanas e poucas estarão na minoria estará na zona rural. Áreas com falhas numa plantação, né? Ou áreas queimadas, de plantas queimadas, por exemplo, em uma lavoura. Né? A gente passa de drone, vai dar uma olhada lá de cima, você vai ver que a quantidade de plantas, a falha durante uma plantação vai ser muito pequena em relação à área plantada. Okay? E aí tem vários casos, spam, por exemplo, né, nos e-mails, né? Então, entre outros diversos casos. E quais são os impactos, né, essas consequências do desbalanceamento de classe? Ela impacta em modelos de classificação. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar primeiro
Vamos fechar aqui e vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos pegar train Titanic Trans e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, acho que eu vou fazer um ggplot primeiro para ficar mais fácil de explicar. Então eu venho aqui em survived, geombar, geombar stat e vou colocar um count. Ok, vamos ver se ele já sai ali. Então tá, aqui eu já identifiquei o seguinte, ó, 0 não sobreviveu e 1 sobreviveu. Então eu estou vendo que já está desbalanceado aqui, tá vendo? É muito grave esse desbalanceamento? Não. Mas eu vou fazer da mesma forma, talvez é bem provável que ele não altera nada o resultado do modelo, mas eu quero mostrar para isso aqui é muito útil durante um modelo de classificação. E quais são os impactos e as consequências? Imagine o seguinte, tem muitos modelos que eles têm dificuldade em lidar com esse desbalanceamento de classe aqui. E qual é a consequência do desbalanceamento de classe? Imagina no caso ali de detecção de fraude, por exemplo, né, que a quantidade de fraude seria aqui embaixo. Então, o que acontece? O modelo ele tende a favorecer a classe com maior proporção de observações, né, podendo levar a previsões enganosas, né, na maioria das vezes. E por que isso acontece? O algoritmo ele visa minimizar a taxa de erro geral. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma quantidade baixa aqui. Ele vai minimizar o erro, ele vai dar prioridade para essa classe que tem mais aqui, porque aqui, no geral, o erro aqui vai ser bem pequeno. Mas, na maior parte das vezes, o que a gente busca é exatamente esse cara aqui que está menor. Né? A gente quer saber o que acontece, por exemplo, onde que tá os casos com fraude. Por exemplo, vamos colocar um exemplo prático aí do dia a dia. Eu estou fazendo uma campanha e de repente de marketing e de repente tem lá 1 milhão de visitas no site, mas tem 150 cliques naquele banner que eu criei lá com tanto carinho. Então o que acontece? Eu quero entender o comportamento daquele indivíduo que clicou ali no banner, né? O porquê, né? Quais são as características, por onde passou, para onde ele foi depois. Então, assim, e esse 150 vai ser a minoria, né? A maioria é 1 milhão de visitas que teve no site, ok? Mais ou menos isso, a consequência é que o algoritmo, visando a diminuir a taxa de erro, ele dá prioridade para a classe que tiver, ou para a classe majoritária que a gente chama. Né? E às vezes a classe minoritária é a variável que a gente busca. Bom, e como lidar com isso? Uma das coisas que a gente vai utilizar é o pacote themes. Né? No R aqui, vamos aqui, ó. Então a gente vai dentro do Tile Models, aí vai ter aqui embaixo, a gente vai entrar aqui themes. E aqui dentro do themes, né, ou themes, a gente vem em reference e aqui vai ter vários. Ó. Então, upsample, smooth, que é sintética, né, mas aqui a gente precisa de dados numéricos, porque ele usa o k-, né, ele usa distância. E todos aqui usam distância. Step downsample, né, que também a gente vai usar. Então, a gente vai usar hoje o downsample e o upsample. Tá? E vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Imagina o seguinte, ó. Eu vou criar dois conjuntos de dados ali e eu vou criar um chamado downsample e um upsample. O downsample, o que é? Imagina que eu tenho aqui, vamos pegar o train Titanic Trans e vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar os números aqui. Survive. Ok. Então aqui eu já sei, ó, que tem 342 como sobreviveu e 549 não sobreviveu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o downsample, então eu vou manter esses 342 aqui e vou pegar esses caras aqui, imagina que isso aqui é um monte de cartas, eu jogo elas para cima e pego 342 registros só. Então eu vou diminuir essa quantidade aqui aleatoriamente, vou pegar aleatoriamente 342 registros aqui e vou igualar esse cara aqui, ó. Então isso eu vou fazer o downsample. Balanceei a classe. No próximo exemplo, que é o upsample, eu vou manter esse com 549 aqui e vou pegar registros aleatórios daqui e vou jogar aqui em cima. Ele vai estar duplicado aqui, mas eu vou jogar ele aqui em cima até ele chegar aqui. Ok? Perfeito? Então tá. E no Smooth, por exemplo, ele faria o seguinte, ele pegaria distância, né? Um pouco diferente. Então tá, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ele aqui de novo e vou para aqui, embaixo, aqui mesmo.
Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar o train. Como eu vou usar ele só no conjunto de treino, não preciso usar no conjunto de teste, então eu vou fazer o seguinte, tem train, vou usar downsample, e vou usar aqui, vou usar o recipe survived, explicado por todos os dados, data, vou usar o train Titanic trans, já transformado, e vou usar aqui, ó, o themes, step downsample survive, ok? Aqui ele já vai criar e eu já vou preparar ele e já vou aplicar juice. Perfeito. Então vamos lá, vamos ver se ele já está train Titanic trans down. Vamos fazer isso mesmo, vamos fazer o seguinte, ggplot AEX survived geombar stat count. Ok, então eu já vi que ele já deu aqui a mesma quantidade. Eu vou fazer a mesma coisa agora, mas vou usar o train down. Eu vou só alterar aqui para up e vou usar a mesma coisa aqui, vai. Então eu já vou copiar aqui para não, ok. E vou usar aqui, ao invés de step down sample, eu vou usar step up sample, ok. Beleza. Train Titanic up, ok. Ok. Perfeito. Então eu já vi aqui que ele já criou aqui também as 549, 459, né, registros, mantendo o upsample aqui. Então ele já fez aleatoriamente, já jogou aqui em cima. Eu posso usar esses dois aqui para fazer o treino do modelo e também a reamostragem, tá? Então, por exemplo, eu vou só usar o downsample, tá? Então eu não vou usar o upsample dessa vez, só para o vídeo não ficar tão grande. E também não tem muito resultado. O maior resultado aqui não é na performance do modelo lá no Kaggle. A ideia é a seguinte, eu não sei se você se lembra, no vídeo anterior a gente viu que deu 81% aqui de acuracidade, chegou lá deu 76%. Essa diferença a gente chama de overfit, ou seja, ele está mostrando aqui que o modelo é muito legal, muito bonito, mas quando chega lá o modelo não é tão bonito assim. Agora imagina o seguinte, hoje o Kaggle está dando a resposta para nós lá, mas imagina que eu estou fazendo para a minha empresa. Eu estou vendo aqui que está lindo, mas na hora de eu aplicar isso na prática, ele não é tão lindo assim. Isso para mim pode me trazer um prejuízo. Eu vou explicar. Eu acho que eu vou explicar agora. Me fizeram uma pergunta hoje lá no Quora, e eu vou entrar nesse assunto. Deixa eu ver se eu abro um desenho aqui. Eu não sou muito bem de desenho, mas eu quero explicar o seguinte, como é que a gente usa esses modelos de classificação, porque quando eu falo aqui do Titanic, mas isso aí é um modelo, né, do passado e tal, mas eu quero explicar como que a gente usa isso no dia a dia de uma grande empresa. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho eu ou você, uma pessoa aqui que seja. Não sou muito bom de desenho aqui, e aqui eu tenho uma compra de uma internet, um computador. E eu estou fazendo uma compra no site aqui, certo? Eu venho aqui, identifico um produto, eu achei bem legal e tal, eu compro um produto, compro vários produtos aqui no site, um determinado site, aí, numa empresa que vende produtos de A a Z, por exemplo. E aí eu uso aqui o cartão de crédito, cartão de débito, alguma coisa assim. Então eu tenho aqui, esse site ele vai ter dados meus, né, de cadastro, vai ter um perfil de renda, por exemplo, vai ter um perfil de sensibilidade de preço, se eu tenho ou não. Quando eu pego um produto, jogo na cestinha, depois jogo na lista de desejos, depois volto para a cestinha, vou lá, transformo aquilo lá em pedido, tudo isso são dados. E ele vem aqui para a loja, certo?
Então a loja, né, ela tem um modelo aqui e ele consegue fazer o seguinte, ele consegue pegar esses dados aqui e transformar isso em informação, ou seja, ele vai me jogar, sei lá, propaganda ou alguma coisa, vai me oferecer produtos, né, bastante específicos, né, que estejam bem relacionados ao meu gosto. Isso é um modelo de machine learning. Mas não para por aí. Vamos supor que essa empresa aqui ela tem vários CDs. Então, CDs é um centro de distribuição. Então, eu tenho aqui um centro de distribuição. Aí, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que ele tem vários desse aqui. Opa. Vai aqui, aqui e aqui. Bem pertinho aqui para ficar bem fácil de entender. Beleza. Então eu peguei, tem esse centro de distribuição, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Agora imagine o seguinte, que eu vim aqui e coloquei um produto dentro da minha lista de desejo, né? Mas eu achei esse produto muito caro. A empresa ela já tem os dados e que é de sensibilidade. Olha, ele é sensível a preço. O que vai acontecer? Vamos supor que vem um caminhão aqui levar produtos para esse CD. Ele já manda o produto que eu quero para esse CD antes de eu comprar. Ele já manda para cá através de logística, Six Sigma, etc. e tal. Beleza, ele mandou para cá, já sabendo que há uma probabilidade, olha, ele já faz um modelo de classificação, né, e ele descobre a probabilidade de eu comprar ou não esse produto. Ele vê que a probabilidade é alta, ele manda para esse CD aqui. O que acontece? Quando surge uma oportunidade, por exemplo, o câmbio, eu quero comprar um teclado que custa R$ 899, mas esse teclado, o preço médio dele antigamente era R$ 500. Chegou no preço de referência, o que eu vou fazer? O que ele faz? O câmbio baixou, ele vai lá, abaixa o preço. Quando ele abaixa o preço, eu compro o produto. Quando eu comprar o produto, ele consegue me oferecer três coisas aqui. O que ele consegue me oferecer? Ó? Ele consegue me oferecer o produto com preço menor, ele consegue oferecer esse produto com frete grátis, porque tá perto, o CD está perto da minha casa, e ele pagou bem pouco, porque não foi uma coisa urgente que ele teve que mandar para mim. E o segundo e o terceiro item, ele consegue fazer entrega em 2 dias. E 2 dias com folga. Por quê? Porque se ele está com o CD perto da minha casa, ele consegue me entregar em 1 dia. Se ele consegue entregar em 1 dia ou 1 dia e meio, eu já vou falar, como que chegou? Como é que ele consegue me entregar em 2 dias, né? Muito rápido. Então, assim, isso aqui é a utilização prática de modelo de classificação, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso modelo, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu venho aqui, eu vou usar o downsample, vamos pegar esse aqui, vamos tirar esse cara aqui, não, vou deixar aqui, vai. E eu vou usar o downsample, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, esse conjunto, e vou colocar aqui, ó, down, e vou colocar aqui na remostragem também, né? Cadê, ó? Aqui. Vou colocar os dois aqui. Então vamos lá. Especificar o modelo não vou precisar, porque é o mesmo modelo, eu já venho treinar. A gente vai ver o seguinte, vamos pegar, ó, modelo fit Titanic, a gente viu que no anterior dava uns 17% de erro, nesse aqui já deu 20,47% de erro, ele aumentou o erro. Então, quando ele aumenta o erro aqui, ele vai diminuir a diferença de erro que vai ter lá no Kaggle, certo? Isso diminui o overfitting, tá? E eu venho aqui também, mesma coisa, agora já deu. Eu venho aqui já identifica a métrica, 79%, para 76%, né? Antigamente dava 81%, então já deu 2 pontos aí de redução. Vem aqui em Submit, vem novamente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a submissão lá no Kaggle para ver. Então vem aqui em Submit. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que eu mudei aqui, eu coloquei Titanic Train Transdown. Então, usei o downsample. Vou colocar aqui. Kaggle V5. Ok. Submissão. Ah, tá. Ele não tinha subido ainda. Deu 76,7. Não mudou muita coisa, né? Como já era previsto, mas hoje a gente já aprendeu como fazer o balanceamento de classe. Quando a gente vai olhar lá no modelo de XGBoost que a gente fez lá atrás, né, com o Credit Data, por exemplo, a gente vai ver, vamos fechar tudo aqui. Então vamos pegar aqui, Data,
data, credit data. Lá a gente tem status, né? Status, bom pagador ou mal pagador. Aqui a gente já tem um desbalanceamento maior, ó. E aqui já está na variável de resposta, ó. A variável que a gente quer é o mal pagador. Então é importante a gente, né, lembra do XGBoost, a gente não trabalhou isso lá, mas é importante a gente voltar lá, agora vamos fazer um downsample, vamos fazer um upsample aqui, vamos fazer smoke se tiver variável numérica também, né, usando themes, né? Então há inúmeras formas de a gente trabalhar isso, beleza? Com balanceamento de classe. Então acho que é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. No próximo vídeo, como a gente está igual o Papalegos aqui, né, igual a gente não conseguiu ainda melhorar o resultado desse modelo. A próxima hipótese qual que é? Será que se a gente mudar o modelo, ao invés de Random Forest, vamos usar o Ranger do Random Forest para ver como que muda? Será que muda na engine, né? Altera alguma coisa? Ao invés de usar o Random Forest aqui, usar outra engine aqui, o Ranger, né? Será que se eu mudar, ao invés de usar o Random Forest, usar o XGBoost, ele altera alguma coisa? Essa é a resposta que a gente vai ter no próximo vídeo. Ou se vocês quiserem já ir fazendo aí, pode ir lá e fazer a especificação, tentar rodar o modelo, submete, qualquer coisa deixa na descrição aí. Eu vou deixar esse código também, vou ver se eu consigo subir ele já para o GitHub. E é isso aí, espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.